Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula passada, nós conversamos sobre as razões trigonométricas em um triângulo retângulo. Então lá a prof explicou para vocês as 3 razões trigonométricas que nós aprendemos no nono ano. Só que na aula de hoje nós vamos aprofundar e vamos falar mais um pouquinho sobre uma delas. Vamos começar pela razão seno de um ângulo. Então, primeiro de tudo, uma coisa que eu quero reforçar. Essas razões trigonométricas, elas valem apenas para triângulo retângulo, tá, pessoal? Então, você tem um triângulo retângulo, nela vale as razões trigonométricas. Nele, né, no triângulo, vale as razões trigonométricas. Então, hoje a gente vai falar só sobre o seno, para se caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, essas dúvidas sejam sanadas, beleza? Então, vamos começar aqui relembrando com a prof. O que seria o seno? Então, observem, o seno, a prof explicou que é uma razão. Então, a gente vai dividir dois valores, né? Então, é a razão entre dois lados de um triângulo retângulo. Outra coisa bem importante, quando nós estamos falando de razões, nós precisamos ter um ângulo desse triângulo como referência, isso é sempre, tá? Então, sempre terá um ângulo, então é um seno de um ângulo. Seno de 30 graus, seno de 40 graus, seno do ângulo A, seno do ângulo B, seno do ângulo alfa. Então, nós sempre precisamos ter uma referência. E por que é tão importante essa referência? Quem aí já tem uma ideia? Porque é a partir desse ângulo que nós temos como referência, nós sabemos quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, e isso é extremamente importante. Então, primeiro de tudo, olhando para esse triângulo, eu marquei eu marquei o ângulo alfa. Então, nesse ângulo alfa aqui, quem seria o cateto oposto? O cateto oposto seria esse cateto aqui que está longe, está oposto ao ângulo alfa. E o outro cateto, então, é o cateto adjacente. É aquele cateto que ajuda a formar o nosso ângulo. Então, esse é o cateto adjacente, ele está aqui grudadinho no ângulo. E a hipotenusa, como eu já falei para vocês, ela não se altera. A hipotenusa sempre é hipotenusa, tá? Então, a hipotenusa sempre será o maior lado do triângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, beleza? Então, o que seria o seno? Então, analisando aqui, o seno do ângulo alfa, um seno de qualquer ângulo, tá, pessoal? Aqui, o seno do ângulo alfa, mas não só aqui, em qualquer situação, o seno de um ângulo sempre será a razão. Cateto oposto sobre hipotenusa. Isso é a razão seno. É você pegar a medida do cateto oposto e dividir pela medida da hipotenusa. Esse será o valor do seno. Aqui vale uma reflexão que eu comentei com vocês lá na outra videoaula. Quando nós estamos falando do mesmo ângulo, por exemplo, seno de 30 graus. O seno de 30 graus, ao você dividir o cateto oposto pela hipotenusa, o resultado sempre será 0,5 ou 1/2. Por que isso acontece? Em qualquer triângulo, se ele é maior, se ele é menor, mas se ele tem ali um ângulo de 30 graus, toda vez que você dividir o cateto oposto pela hipotenusa, sempre vai dar 0,5. E isso é justificado porque os triângulos são semelhantes, então existe aquela tal razão de semelhança. Lembram que a gente já estudou faz um bom tempinho? Então, por isso que quando a gente está falando de razões trigonométricas, o seno de um ângulo sempre será o mesmo número. Então, se eu sei que o seno de 30 é 0,5, isso vai valer para qualquer triângulo, seja maior, seja menor, porque toda vez que você dividir o cateto oposto pela hipotenusa, sempre dará o mesmo valor, beleza? Então, se você tiver um outro triângulo muito maior que esse, mas esse ângulo alfa for igual, o valor do seno será o mesmo, beleza, pessoal? Então, o seno de um ângulo alfa, de qualquer ângulo, sempre será cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, agora nós vamos resolver alguns exercícios, alguns exemplos, tá certo? Para a gente entender e assimilar esse comportamento do seno nas situações, beleza? Vamos lá, galera. Aqui nós temos
é que calcular o valor do seno de alfa e o seno de beta para esse triângulo. Então, vamos começar lá. Vamos começar pelo seno de alfa, pode ser? Então, o seno de alfa vai ser o quê? O seno sempre será a mesma razão, sempre será cateto oposto pela hipotenusa. Lembram que eu comentei na aula passada um macetezinho para a gente lembrar? Seno separado, então é o cateto separado, é o cateto oposto. Então, o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse exemplo, quem será o seno de alfa então? Observem onde está o nosso ângulo alfa, ele está aqui embaixo. Quem é o cateto oposto? É o 3 ou é o 6? Cateto lá da frente, então é o 6. Sendo assim, o seno de alfa vai ser 6 sobre a hipotenusa, que é 3 raiz quadrada de 5. Resolvemos o seno. Aqui nós só temos que ajustar a nossa resposta para não deixar o denominador com raiz. Multiplicamos por raiz de 5 no numerador e no denominador. Chegamos então que o seno de alfa vai ser igual a 6 raiz de 5 sobre 3 raiz de 25. Mas raiz de 25 é quanto? É 15. 15 não, né, pessoal? Raiz de 25 é 5. Então, nós temos aqui que 6 raiz de 5 sobre 3 vezes 5, resultando em 6 raiz de 5 sobre 15. Ainda, o que nós podemos fazer aqui? Podemos simplificar essas frações, essa fração, dividindo todo mundo por 3. Então, aqui fica 2 e aqui fica 5. Obtemos que o seno do ângulo alfa é igual a 2 raiz de 5 sobre 5. Isso o seno do ângulo alfa. Agora vamos calcular o seno do ângulo beta. Vamos fazer aqui em cima. Acho que vai ficar melhor ou aqui embaixo? Vamos fazer aqui em cima. Então, o seno do ângulo beta vai ser igual. Onde está o ângulo beta? Aqui. Então, quem é o cateto oposto? É o 3. Temos que o seno vai ser 3 sobre 3 raiz de 5. Aqui, novamente, nós precisamos racionalizar. Então, nós temos que o seno do ângulo beta vai ser igual a 3 raiz de 5 sobre... A gente já sabe que aqui vai dar 25, que é 5, e 5 vezes 3 é 15. Então, 3 raiz de 5 sobre 15. Simplificando aqui, nós podemos dividir todo mundo por 3. Obtemos assim, obtemos 3 não, obtemos aqui raiz de 5 sobre 5. Então, calculamos o seno de alfa e o seno de beta nesse triângulo retângulo aqui. Muita atenção, pessoal, estou batendo na tecla, enfatizando várias vezes. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então tenham esse domínio aí e tenham muita atenção ao resolver. Identifiquem quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa. Então vamos para o próximo exercício. Novamente teremos que calcular o seno de alfa e o seno de beta. Então eu vou começar aqui em cima calculando quem é o seno de alfa. Lembrando que seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Analisando aqui o nosso alfa, quem é o cateto oposto? É o cateto 2 ou o cateto 6? Cateto 2. Seno de alfa será 2 sobre 2 raiz quadrada de 10. Racionalizando isso aqui, nós temos que esse seno será 2 raiz quadrada de 10 sobre 2 vezes 10. Observem que aqui a prof já fez bem mais rápido. Por quê? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 10, nós temos 2 vezes raiz de 10, e aqui raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100, que é o próprio 10, correto? Aqui, do jeito que a prof já fez, nós já identificamos que dá para simplificar esse 2 com esse 2. Obtemos, então, que o seno de alfa será raiz de 10 sobre 10. Até aqui tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos para o próximo. Calculando quem é o seno de beta. O ângulo beta está lá em cima, então o cateto oposto vai ser quem? O 6.
Temos então aqui que será 6 sobre 2 raiz quadrada de 10. Novamente teremos que racionalizar, então nós chegamos que o seno de beta vai ser 6 raiz quadrada de 10 sobre 2 vezes 10, e isso vai ser igual. Aqui a gente pode simplificar também, então vai sobrar 3 lá em cima, ficaremos com 3 raiz quadrada de 10 sobre 10. Assim calculamos o seno de alfa e o seno de beta, beleza? Então vamos para o próximo exercício. E aqui é para vocês determinarem as medidas de x e y, sabendo que o seno do ângulo E vale 1/2. Então, novamente, a gente tem que lembrar lá da razão seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é justamente com essa razão que a gente vai começar a desenvolver esse exercício. Observem que aqui nós desconhecemos dois catetos, né? Os dois catetos nesse triângulo retângulo. Então, só enfatizar uma ideia aqui. O teorema de Pitágoras já não seria interessante nesse exemplo, né? Porque a gente desconhece dois lados. Por isso, as razões trigonométricas, elas aparecem para resolver esses problemas que o teorema de Pitágoras já não consegue mais, beleza? E nem as relações métricas também. Então, bora lá. Começando aqui com o seno de E, então vamos escrever o que é o seno de E. Então, o seno de E é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Temos que o seno de E é y sobre 10. Porém, o valor do seno de E foi dado 1/2. Então, na verdade, nós temos que 1/2 é igual a y sobre 10. Aqui nós temos uma equação. Então, como que nós resolvemos essa equação? Podemos fazer a multiplicação cruzada, ou usar aquela ideia, esse 10 que está dividindo vai para lá multiplicando, esse 2 que está dividindo vai para lá multiplicando. Então, assim, nós temos que 10 é igual a 2y. E, resolvendo aqui, nós temos, então, que o y é igual a... Que número vezes 2 dá 10? 5. Então, chegamos que y é igual a 5. E agora, pessoal? Nós temos que o y é 5, a hipotenusa é 10, e para descobrir o x, será que o seno ainda me ajuda? Não, porque a gente já usou ele já foi útil para achar o y, mas para o x não. Mas agora nós conhecemos dois lados desse triângulo, conhecemos o y e o 10. Para descobrir o terceiro é só aplicar Pitágoras. Então, o que diz Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto aqui ao quadrado, que no caso é 5, nós acabamos de calcular, mais o outro cateto ao quadrado, certo? Então, nós temos aqui 100 é igual a 25 mais x ao quadrado. 100 menos 25, 75. Então, 75 é igual a x ao quadrado. E assim nós temos que x é igual a raiz quadrada de 75. Dá para simplificar essa raiz aqui? Dá. Então, a gente pode pensar assim, 75 sem a necessidade de fatorar, então 75 é 25 vezes 3. 25, 50, 75. E raiz de 25 é 5, então raiz de 75 é o mesmo que 5 raiz quadrada de 3. Então, assim, nós chegamos no valor de y utilizando inicialmente o seno do ângulo E e depois, para descobrir o valor de x, nós utilizamos simplesmente o teorema de Pitágoras. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Se tinham ficado algumas dúvidas, espero que tenham sido sanadas, mas se caso não foram, entrem em contato com a prof, para não carregar dúvidas aí para frente, e nos vemos na próxima aula.